Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa nossa série Temas IELTS Writing e como respondê-los. E aqui nós temos definitivamente um tipo bem comum de tema, parte 2, ou Task 2 do exame IELTS Writing. Quando você vai fazer o exame IELTS Writing, seja acadêmico ou General Training, você vai ter 1 hora para fazer o exame por completo e terá 20 minutos para fazer uma primeira atividade que nós denominamos de Task 1 e 40 minutos para fazer uma segunda atividade que nós denominamos de Task 2. O Task 1 é algo que realmente se diferencia se você vai fazer o Academic ou General Training. Se você vai fazer o General Training, você tem uma carta para produzir. Você então teria que fazer uma carta, e temos detalhes que inclusive aqui em outros vídeos do canal explicamos como fazer. Caso você venha a fazer um Academic, um IELTS Academic, você terá análise de dados a serem feitos, onde você terá um tema que estará ali lhe mostrando informações visualmente dadas e você terá que fazer uma análise real desses temas, mas tudo de uma forma bem direta ao ponto. Agora, o Task 2, você tem uma dissertação para fazer. E essa dissertação, ela é sempre o que é feito, independente se você na realidade vem fazer o acadêmico ou general training. Task 2 é igual para ambos os exames, não havendo nenhuma diferença, tudo bem? E aqui temos definitivamente um exemplo de tema Task 2 IELTS Writing. Então aqui você tem sendo especificado: Some people think that studying history is a waste of time, while others think it is essential to learn history. Discuss both views and give your own opinion. Então veja que aqui nós temos um tema lhe perguntando que, ou melhor, lhe pedindo para analisar o seguinte tópico. Algumas pessoas acham que estudar história é um desperdício de tempo, enquanto outras acham que é essencial aprender história. Discuta ambas as opiniões e dê a sua própria perspectiva, não é? Então, quando você vai fazer pesquisas na internet envolvendo temas IELTS Task 2, você tem inúmeros temas que são apresentados. É algo em torno de entre 6 e 8 possíveis temas Task 2 que você pode ter no exame IELTS Writing. Não são temas que são exatamente repetidos, mas têm a mesma estrutura. Você tem um tema que envolva problema e solução, sugestão, comparação e a vantagem e desvantagem de determinado ponto. Você tem uma lista de possíveis temas. Mas o fato é que quando você vai, então, aplicar isto na prática, buscando internalizar a forma de estruturar uma forma de produzir writing para cada um desses temas, você acaba percebendo que até mesmo para o primeiro ou para é realmente desafiador você se internalizar. Imagine para 6 ou 8 tipos de tema diferentes. Então, não tem muito custo-benefício e muitas vezes para algumas pessoas é até mesmo efetivamente impossível você buscar seguir este caminho de decorar a estrutura, a estratégia para cada tipo de tema IELTS Writing. Agora, o que é completamente possível, e foi isto que nós, ao longo desses 6 anos, ajudando pessoas ao longo do seu desenvolvimento IELTS para imigração, chegamos à conclusão, é completamente possível você identificar um padrão. E este padrão é o que nós denominamos de 2 temas macro, no qual todos os outros tipos de temas são somente variações e que, no final das contas, com você conseguindo responder nesses 2 paradigmas, ou um ou outro, você consegue responder qualquer tipo de tema IELTS Writing. E você, então, precisa de internalizar de uma forma relativamente simples, pois a estruturação que nós vamos aqui te apresentar é bem simples. Você precisa de internalizar, portanto, só para 2 formas de escrever, 2 temas IELTS Task 2. Você não vai precisar de internalizar 8. E isso definitivamente é um ganho muito grande para você. E pode fazer com que você tenha um foco ainda maior sobre o que realmente importa no IELTS Writing Task 2, que é o seu nível de precisão gramatical e semântica. Por mais que a estrutura do seu essay, a estrutura da sua dissertação é importante, em especial caso você esteja buscando um 6, 6.5, é realmente possível você obter essa nota sem necessariamente ter uma estrutura de essay muito boa. Você somente com alta precisão gramatical e semântica, ou majoritariamente com precisão gramatical e semântica, consegue, de regras, obter no mínimo um 6, 6.5. Então,
Aqui, então, quando você internaliza de uma forma simplificada a estrutura e resolve isso de forma simples e rápida, você tem a atenção voltada para o que mais importa na sua avaliação final, que é a clareza, lógica e gramática na sua escrita, tudo bem? E bom, a primeira, então, coisa que fazemos quando temos esses temas é compreendermos os dois paradigmas macro que existem no Task 2. E nós, ao longo da análise que fizemos de inúmeros temas IELTS Writing Task 2, chegamos à conclusão que existem dois paradigmas. O primeiro é um tema que pede somente a sua opinião. Ele vai usar de várias formas para passar essa ideia, mas ele vai pedir somente a sua opinião. Ele vai perguntar: To what extent do you agree with this? Ou What is your perspective about this topic? What is the solution for this problem? Ou seja, várias formas diferentes para dizer a mesma coisa. Qual é o seu ponto de vista, a sua opinião sobre este tema e pronto. Você pode até mesmo expandir para além da sua própria opinião, mas nós não sugerimos. Quando o tema então pede somente a sua opinião, mantenha as coisas simples, não arrisque, mesmo você sendo totalmente capaz, e mantenha tudo na mesma opinião, seguindo então somente o escopo do tema, dando somente a sua perspectiva sobre o assunto, não buscando o dos seus antagonistas, por exemplo. Agora, caso você tenha um tema que envolva o que nós denominamos de um tema que pede a sua opinião e a opinião dos seus antagonistas, ou de forma informal, os dois lados da mesma moeda, aí você tem que deixar a sua opinião clara e você também tem que deixar a opinião alheia clara. Veja que é comum a ambos os formatos, ou seja, um tema que pede somente a sua opinião ou um tema que pede a sua opinião e opinião alheia, é comum a ambos o expressar da sua opinião. Porque é muito fácil você ter a perspectiva de que em um tema que pede a sua opinião e opinião alheia, você tenha que fazer uma análise. Mas é crítico que, na realidade, a gente compreenda que análise não é dissertação, não é? Não é. Análise, dissertação é você dar a sua opinião sobre o assunto. E é óbvio que neste processo de fazer a sua opinião ser clara, e você tendo que abranger o outro lado da mesma moeda, você de certa forma faz uma análise. Mas ainda assim, é tudo baseado em cima da sua perspectiva e pronto. Então você não pode ficar em cima do muro, mesmo se o tema pede para você abranger os dois lados da mesma moeda. Como este tema pede. Veja, discuss both views and give your own opinion. Ou seja, abrange os dois pontos de vista e dê sua própria opinião. Então, o fato é que você tem que deixar a sua opinião clara, pois isso é uma dissertação e dissertações são sempre parciais. Elas podem te pedir para que você reconheça a opinião alheia, mas elas sempre exigem que o seu posicionamento seja claro. E é isso que nós fazemos, inclusive, desde o primeiro parágrafo. Então, a primeira parte da sua produção, ou melhor, o primeiro parágrafo, e nós aqui iremos sugerir uma produção, uma dissertação de 4 parágrafos, mas o primeiro parágrafo é o parágrafo onde que você, primeiro, deixa o tema da dissertação claro para o leitor e, igualmente, dá a sua opinião pessoal direta sobre este tema, já deixando bem claro desde o começo a sua opinião sobre ele. É óbvio que você não vai entrar em muitos detalhes, pois isto é papel do corpo da sua dissertação, nos próximos parágrafos, mas desde o começo você deixa a sua opinião clara. E muitas pessoas acabam cometendo o erro de darem a sua opinião somente ao final de uma dissertação, lá no penúltimo, ou até mesmo na conclusão. Mas definitivamente isso não é algo bom, pois quando você define sua opinião logo no começo, você define, de certa forma, o esqueleto da lógica que você vai seguir, e no final das contas tem uma produção mais estruturada. Então, voltando ao começo do começo, ou seja, a primeira parte, o seu primeiro parágrafo, tem a paráfrase do tema. Lembra que eu disse que você, além de deixar a sua opinião clara, precisa deixar o tema claro no primeiro parágrafo? Pois é, você precisa de deixar para o leitor, de forma clara, qual é o tópico abrangido pela sua dissertação. Não partindo pelo pressuposto que o leitor, ou melhor, o examinador, já saberá qual é o tema. É bem provável que ele já saberá, mas você não pode partir pelo pressuposto que isso acontece. Caso contrário, sua dissertação não estará bem estruturada. Então você contextualiza o leitor ao tema que você vai abranger. Só que você não pode simplesmente copiar do tema do exame que está lá escrito na sua folha de questões
e escrever as exatas mesmas palavras no seu texto. Isso é plágio, uma forma barata de conseguir o número mínimo de palavras que você tem que ter na sua produção no IELTS Writing Task 2, que é de 250 palavras. Então, você definitivamente vai ter pontos sendo perdidos. Então, como você faz? Você faz uma paráfrase desse tema. Então, você basicamente reescreve com suas próprias palavras o tema e depois dá a sua opinião, tendo então um primeiro parágrafo sólido. Então, vejamos aqui este exemplo, essa produção modelo. People have different views about the outcomes of learning history and how to use knowledge of history to make the future better. Although some people argue that studying history has nothing to offer, others opine that studying history has a great prospect for discovering our past and using the wisdom to shape our future. This essay investigates both views, but I am personally inclined to the latter opinion. Então vejamos que quando você tem aqui tudo deixado claro, tudo fica melhor. Então, aqui, logo no começo, você tem a paráfrase do tema. O que então você está me vendo iluminando aqui é isso, o começo do tema, não é? Depois, eu inclusive vou aqui aumentar aqui para ficar melhor para você. Depois, então, de você ter a paráfrase do tema sendo feita e, portanto, nós deixarmos claro para o leitor qual é o objetivo dessa produção, você tem aqui a opinião pessoal direta. Então, this essay investigates both views, but I'm personally inclined to the latter opinion. Ou seja, esta dissertação investiga ambas as opiniões, mas eu estou pessoalmente inclinado para concordar mais com a última opinião, ou seja, das pessoas que de fato concordam que o estudo da história é muito importante. E então essa é a opinião pessoal. Agora, o porquê que ela é direta? Porque ela não tem justificativa, ela não tem nenhuma exemplificação, ela não tem nada que a detalhe. Você aqui, então, não está argumentando no primeiro parágrafo, você simplesmente deixa o tema claro e depois a sua opinião clara, mas sem justificativas, porque você não tem um objetivo de argumentar, é somente opinar. Agora, você indo para o segundo parágrafo, definitivamente você começa a mostrar argumentos. Mas o segundo parágrafo, idealmente, é o argumento alheio. Ou seja, aqui no segundo parágrafo, você quer deixar claro para o leitor, ou seja, o examinador, a opinião das pessoas que estão contrárias à opinião que você abrangeu no primeiro parágrafo, ou seja, na sua opinião pessoal direta. Por quê? O objetivo de um tema como este, honestamente, um tema que envolve os dois lados da mesma moeda, é testar a sua capacidade de deixar claro contrastes. Então, esta é a essência. Você consegue constatar ideias e fazer isso de uma forma clara? Se você consegue, perfeito. Então, nada melhor que você logo no começo da sua produção, ou seja, aqui no segundo parágrafo, já mostrar a sua capacidade de deixar contraste de ideias explícito, para que assim, no final das contas, você atenda desde o começo as expectativas do examinador. Então, aqui você dá o argumento alheio, deixando o contraste claro. Agora, este argumento é o argumento, como dito, das pessoas que pensam o contrário do que você especificou no começo do parágrafo. Estão considerando essa produção no começo do texto. Então, considerando essa produção modelo, nós estamos falando, então, de pessoas que acham que estudar história é inútil, não é? Como você estrutura este argumento alheio? Através da opinião, justificativa e exemplificação. Se você tiver a oportunidade de já ter visto vídeos nossos passados, você verá que esta estrutura, opinião, justificativa e exemplo, ou o que nós denominamos de OJE, é algo comum em vários contextos no exame IELTS que nós sugerimos, incluindo no exame IELTS Speaking. Nós sugerimos você seguir este mapa na sua mente, OJE, ou seja, opinião, justificativa e exemplificação, para que você seja capaz de nunca se perder e sempre ter um argumento completo sendo dado. Não somente uma fala, mas um argumento sempre dado, independente se é na parte 1 do exame IELTS Speaking, ou 2 ou 3. Agora, não existe diferença entre argumentação falada e argumentação escrita quando o assunto é estrutura. Você pode falar que a forma, talvez, como você busca organizar as ideias, ou melhor, o vocabulário utilizado acaba por ser, talvez, diferente. Agora, o fato é que a estruturação é, em essência, a mesma, porque a argumentação escrita e a argumentação falada são iguais. A diferença é o canal que você está utilizando. E, portanto,
O OJE que você aplica no speaking, você também aplica no writing, num contexto de dissertação, onde que argumentos têm que ser explicitados, sejam os seus argumentos ou os argumentos alheios. Tudo bem? E aqui temos um exemplo, então, de estruturação de argumento, mas para o argumento alheio. Então vejamos aqui o exemplo. According to a group of people, learning history is a waste of time and vitality. In addition, they believe that learning technology and science can bring significantly more benefits to humankind and knowledge could be utilized for future development. History, on the contrary, it is difficult to apply in daily life according to them. For instance, science students can experiment and actually build helpful tools and devices, and this can lead to a magnificent future invention while pupils from history major are imposed to memorize dates and events from the past. Então, definitivamente aqui temos uma argumentação alheia sendo mostrada para você. Tudo bem? Agora, no próximo parágrafo, temos o seu argumento. Então veja que já deixamos bem clara a nossa opinião no primeiro, deixamos bem claro o argumento alheio no segundo parágrafo, portanto, explicitando o contraste. E aqui no terceiro parágrafo, agora damos o seu argumento. Então, ele tem que ser conectado com a opinião dada por você no primeiro parágrafo. Só que aqui é onde que você vai deep, é aqui onde que você vai, de forma profunda, abranger, de fato, aquela opinião a priori introduzida por você através da sua opinião pessoal direta no primeiro parágrafo, dando uma paráfrase dela, ou seja, mais uma vez reafirmando a sua opinião, mas agora a devidamente justificando e exemplificando, para assim você ter uma argumentação completa. Então, vejamos aqui no terceiro parágrafo o que é feito. But this is not the whole picture in my perspective. O seu argumento, in my perspective. Learning history not only tells us about past events, but also prepares us for the future. We cannot expect to avoid a large-scale catastrophe if we do not know why it happened in the first place. In the 19th century, for example, Ireland suffered the blight of potatoes, known as the Irish potato famine. And it happened because the Irish were totally dependent on potatoes. Had they plant another type of crop, this could have been avoided. However, this unpleasant history has taught us a great lesson, to cultivate a wide diversity of crops. Somente uma rápida observação aqui nessa produção modelo. Aqui vocês viram o cannot escrito de forma separada. A primeira questão que temos que compreender aqui é que no IELTS Task 2 não utilizamos de contração. Então o seu I'm se torna I am, o seu can't se torna cannot, o seu you're se torna you are. Porque essas formas contraídas são informais. Quando você está fazendo um essay, você está fazendo uma produção formal, por consequência, você nunca utilize de contrações. Caso contrário, definitivamente você é prejudicado, tudo bem? Além disso, você tem mais especificamente essa palavra can't, ao ser expressada como cannot, tendo um desafio para algumas pessoas talvez não tão bem informadas. Você tem ambas as expressões sendo possíveis, o cannot separado e o cannot junto. Agora, muito frequentemente, ou muito mais frequentemente, por consequência, mais via de regra considerada a boa prática, a correta prática de se expressar can't de forma não contraída, é com o cannot junto, sendo então uma palavra só, com este double N no meio, sem maiores problemas. Não é canute, não é? Esse double N faz toda a diferença, gramaticalmente falando, e no som cannot. Tudo bem? Então, perfeito. Fizemos aqui, então, a explicitação do tema e da nossa opinião sem justificativas. Depois, explicitamos o contraste, deixando o argumento alheio dos nossos antagonistas explícito logo no segundo parágrafo. E agora, deixamos o nosso argumento conectado com a opinião pessoal direta que foi dada no primeiro parágrafo, também explicitada. Agora, vamos para a última parte. Lembre-se, né? Nós havíamos planejado fazer uma produção de 4 parágrafos. Então, aqui nós temos. Agora, na nossa conclusão, que é o 4º parágrafo, precisamos de fazer um relembrar da essência dos argumentos repassados, tanto dos argumentos contrários ao que você acha, quanto aos seus próprios argumentos. E depois precisamos de dar um posicionamento final direto. Ou seja, um posicionamento que passa essa ideia que depois do frigir dos ovos,
esta é a minha perspectiva final. E ela é direta porque também não tem justificativa, não tem exemplificação. Da mesma forma que na sua introdução da sua dissertação você não teve. Então, vamos para a conclusão. Agora, uma observação. Neste processo de relembrar ao leitor da essência da argumentação dada tanto por você quanto por os seus antagonistas, você precisa de evitar repetição de vocabulário, reescrevendo com suas próprias palavras, e você não precisa de vocabulário avançado para fazer isso, mas reescrevendo com suas próprias palavras a essência de ambos os argumentos. Sem, então, literalmente copiar de si mesmo o vocabulário e utilizar na conclusão, pois isso é plágio, agora é um plágio de si mesmo, tudo bem? Então, vejamos aqui o que foi feito. In conclusion, people learn important lessons from experience, and to build a prosperous nation, we must learn from our history, which offers the greatest experience of all. E aí temos agora a posição final. Without knowledge of history, scientific discoveries cannot bring a wide range of advantages. Então, aqui a pessoa em particular nessa produção não deixou muito óbvia para o leitor a argumentação alheia. Mas o fato é que você não precisa de seguir ao pé da letra essa estrutura repassada. Mas, portanto, que você siga ela de uma forma geral, você sempre terá um ótimo norte. E se na conclusão você somente relembrar ao leitor a essência da sua argumentação, dada então por você no terceiro parágrafo, não é o maior problema. Portanto, que você esteja com precisão gramatical e semântica, ou seja, tendo lógica na sua produção. Então aqui, de certa forma, fizemos uma recapitulação dos argumentos, começando in conclusion e indo até o of all. Agora, aqui no final, você definitivamente tem o posicionamento também dado. Without knowledge of history, scientific discoveries cannot bring a wide range of advantages. Ou seja, sem conhecimento de história, descobertas científicas não podem trazer uma grande abrangência de vantagens. Então, definitivamente aqui temos a finalização do nosso posicionamento, a finalização da nossa conclusão e, por consequência, também a finalização da nossa dissertação. Muitíssimo obrigado por ter assistido este vídeo e desejo uma excelente prática.